Fala pessoal, Kilde aqui mais uma vez com vocês, e no vídeo de hoje a gente vai compreender como é que o homem ele consegue usar a sua mão de obra, a sua força para modificar o meio ambiente e trazer consequências talvez irreversíveis para o meio ambiente. Então, se você quer saber o motivo, fica até o final desse vídeo, tá? Mas antes, se inscreve aqui, ó, deixa a tua curtida, ativa o sininho para você receber notificação, beleza? Então vamos para o vídeo. Bom, podemos iniciar a nossa reflexão sobre um ponto que a gente tem que avaliar nesse momento, quando a gente vai falar da alteração do meio ambiente, tá? Existem dois meios geográficos. Existe o meio geográfico natural e o artificial. O natural é tudo aquilo que, independente da existência do homem, já estava ali e já tem a sua dinâmica natural. E o artificial é aquele que o homem acaba modificando, tá? E muitas vezes, sem preocupação nenhuma com o meio ambiente, não é falta de informação, tá? Muitas vezes as pessoas têm um conhecimento, elas fazem simplesmente pelo fator econômico, pela facilidade econômica que vai ter nessa interferência do meio ambiente, do meio natural. E eu vou citar três aqui. A primeira é a transposição do Rio São Francisco, que fica aqui no Nordeste. Então assim, ó, essa transposição do Rio São Francisco se deu desta forma. Pegaram no curso do rio ali, puxaram dois canais em direção às áreas mais secas do Nordeste. Só que daí tem um porém, porque esses canais eles foram para algum lugar, eles não ficaram ligados a canto nenhum, tá? Não foi direto para as casas das pessoas, não. Ele foi ligado para outros rios que existiam naquela localidade, aqueles rios temporários que em época de seca a água praticamente ela se esgota. Então esses canais que foram puxados do São Francisco foram justamente para alimentar esses afluentes, para que começasse a alimentar esses rios principais e daí ser espalhado para outros rios, para grandes rios e abastecer grandes cidades. Só que aí a gente tem um problema nessa questão aí. A intenção principal é justamente fortalecer a economia daquela região, mas não houve a preocupação ambiental. E eu vou te dizer o porquê. Quando você tem bacias hidrográficas diferentes, tá? Bacias hidrográficas, pessoal, ela tem um conceito para isso, tá? Ela é um sistema fechado. Então vamos lá. Você vai ter 10 afluentes, 10 rios pequenos de menor porte, convergendo no sentido de apenas um rio principal. Então daí a gente tem uma bacia hidrográfica e ela é fechada. Ela não, você vai ter ali, por exemplo, a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Rio Amazonas. Elas não se conectam, elas não conversam. Então essa bacia do Rio São Francisco, ela foi conectada com outras bacias hidrográficas quando foi desviada com esses dois canais, tá? Então daí vem a preocupação, porque em cada bacia hidrográfica existe um ecossistema onde, por exemplo, tem uma espécie que ela é a predadora. Então vai ter ali a quantidade de peixes e de animais que eles vão estar ali participando da mesma cadeia alimentar. Mas a partir do momento em que você conecta uma bacia hidrográfica com outra, você acaba pegando espécies aqui que nunca tiveram contato com essas outras espécies e você faz essa ligação. Então, uma espécie que antes tinha 1 ou 2 predadores, essa espécie agora vai ter 3, 4, 5, 10 predadores à caça dela. Então, com essas interferências do homem no meio natural, acaba que você vai ter extinção de espécies. Tá? Então essa transposição do Rio São Francisco, que foi agora finalizada em 2022, futuramente esse impacto não é agora, mas futuramente algumas espécies vão deixar de existir, porque você colocou espécies diferentes em contato que nunca tiveram antes, tá? Então tem espécies agora que
antes fugiam de 2 espécies, agora vão ter que fugir de 10. Então vai ficar muito mais difícil. Então daí vem essa polêmica quando existe uma interferência do ser humano no meio natural. E eu posso citar mais 2 exemplos mundiais desse tipo de interferência do ser humano para facilitar a economia. Tá? Nessa questão do Rio São Francisco, era para alimentar, abastecer as cidades e também funcionar as indústrias. Esses outros 2 exemplos que eu vou usar, que é o Canal de Suez e o Canal do Panamá, foi de interesse econômico também, mas para economizar o combustível e os fretes dos navios. Então antes, quando você precisava fazer o contorno no continente para entregar essas mercadorias, você acaba fazendo o canal, rasgando ali o continente, abrindo caminho para o mar se conectar com o outro lado. Então a gente vai ter o mesmo problema aí. É justamente esse contato de espécies que nunca tinham contato uma com as outras, e você vai ter esse desequilíbrio ambiental. Então, que futuramente vai ter a diminuição dessa biodiversidade. A gente vai ter cada vez menos espécies atuantes nesse meio natural, através da interferência do homem. Tá? Então, se fez sentido para você esse conteúdo, deixa o teu comentário aí, o que é que você acha desse assunto? Você já tinha pensado nisso? Houve várias polêmicas acerca dessas construções e de várias outras, tá? Mas eu trouxe aqui essas 3 que nos leva a refletir sobre o que é bom para nós ou para o meio ambiente. Aí fica uma reflexão, dê sua opinião, se você concorda ou não com esse tema, com essa reflexão sobre a interferência do homem no meio natural. Tá, pessoal? Então se inscreve, não esquece de deixar ativado o sininho, porque dessa forma, toda vez que eu produzir um vídeo novo, você vai receber conteúdos, tá? E me segue lá no Instagram também, que lá eu produzo conteúdos de geografia também, sobre geopolítica. Valeu, pessoal! Vou deixar aqui embaixo um link de um e-book que eu produzi, que é sobre conflitos, que é a geopolítica das guerras, que vai explicar muito sobre a nossa geopolítica mundial. Beleza, pessoal? Aguardo todos vocês. Valeu!